hoje, como você sabe, né, minha amiga, é dia 13 de junho, comemorado o dia de Santo Antônio, conhecido popularmente por ser o santo casamenteiro. E nós estamos aqui na paróquia Santo Antônio e vamos falar agora com o Frei Edgar, Frei aqui da paróquia. Muito obrigada, Frei, pela sua participação. Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro, mas além disso, ele realizou muitos outros milagres que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, paz e bem. Olha, ele é realmente o santo casamenteiro, não há dúvida sobre isso. Ele ajuda, né, a pessoa amada a encontrar o seu amado, a sua amada. Isso se deve justamente a um fato que ocorreu na vida de Santo Antônio, quando ele ainda estava vivo, né? Ele olhava para as pessoas e sempre queria ajudar as pessoas. E naquela época precisava de um dote, né, para poder ter o casamento, que eram aqueles casamentos arranjados, aquelas coisas todas. E um casal se apaixonou, mas eles não tinham recurso para pagar o dote. E Santo Antônio, sabendo dessa história, eles recorreram a ele. Ele então vai numa pessoa rica, né, ali, e faz como que uma aposta com a pessoa. Olha, eu vou colocar aqui uma pena na balança e do outro lado você vai colocando as moedas. Tudo bem? O rapaz fala, tudo bem, né, que achou que ia ser só uma moedinha e pronto. Mas aí ele colocou a pena, uma pena lá de um pombo, uma peninha bem levezinha, né? E aí do outro lado o rapaz foi colocando, né? Foi colocando as moedas, foi colocando as moedas. Quando deu o valor do dote certinho, aí a balança se equilibrou. E aí ele conseguiu esse recurso, deu para esse casal, né, pobres, e eles então pagaram o dote e ficaram felizes e realmente puderam ficar juntos, né? Porque era o amor, né? O amor entre os dois. Então me parece que Santo Antônio, ele olha isto, ele olha para a felicidade da pessoa, assim como o Nosso Senhor olha para a nossa felicidade. Porque o que Nosso Senhor quer é a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa realização, né? E Santo Antônio queria fazer isso com esse casal, porque eles se amavam, né? E talvez a moça deveria se casar com a outra pessoa que não tinha amor e tudo isso. Então ele fez com que as circunstâncias ali em volta pudesse proporcionar este sacramento do matrimônio na vida desse casal. E realmente isso foi bonito. Depois, né, depois da morte de Santo Antônio, as pessoas, claro, souberam deste acontecimento e começaram a invocar Santo Antônio para isto. Quando a devoção chegou aqui no nosso país, trazida pelos portugueses, logo na chegada aqui do nosso país, então se trouxe também toda essa devoção, né, e invocação de Santo Antônio para a realização dos casamentos, de que estava ela e o marido dentro do carro, né, aqui na saída de Brasília, aqui, e um caminhão entrou contramão, bateram de frente com esse caminhão, né, os dois machucaram e tudo isso, ela quebrou o braço, machucou, os vidros cortaram o rosto e tudo isso, mas ela disse, ela contando no seu testemunho, que na hora da batida, ela vendo que ia bater, ela disse, meu Santo Antônio, ou seja, pediu a intercessão de Santo Antônio. E Santo Antônio pediu a Jesus e operou o milagre. Eu acho que isso foi fantástico. Ela falou, olha, eu estou viva aqui por causa de Santo Antônio, né? Está machucada, está tudo bem, mas está viva, né? Então, esse é um dos milagres e tantos outros que já escutei aqui no santuário, mas esse foi agora essa semana que escutei. Mas tantos outros, né, de pessoas que se encontram aqui mesmo durante o dia 13, no Arraiá, de pessoas que encontram o seu amado, a sua amada, e depois no outro ano vem para agradecer, vem para marcar o casamento. Muitas experiências aqui que eu já presenciei. Então, é um santo casamenteiro, é um santo que faz encontrar as coisas perdidas, é um santo que você pode invocar para algum milagre. E esse ano eu estou destacando também o pão da espiritualidade, né? O pão da oração. Porque primeiro, Santo Antônio era um homem de oração, né? Ele gastava muito tempo ali com a oração, com a leitura da Sagrada Escritura. Na biografia de Santo Antônio, na época da bula da sua canonização, tem lá escrito vários testemunhos de que ele sabia a Bíblia de cor, toda a Bíblia de cor, todos os capítulos, versículos, tudo, né? Então tinha uma memória fabulosa, não há dúvida sobre isso, né? Mas isso era por quê? Porque ele lia muito a Bíblia, senão não tinha como memorizar tudo isso. Então ele lia muito a Bíblia, ele fazia suas orações. Ou seja, primeiro era um homem espiritual, um homem de oração, para depois ter uma ação, um gesto concreto,
um gesto de caridade, um gesto de pão, realmente um pão físico, né? Um pão material para aquela pessoa que é pobre, né? Que ficavam ali os pobres, os mendigos em volta do convento. Ele pegava o pão e dava para essas pessoas que estavam ali. Aí com isso surgiu essa outra tradição do pão de Santo Antônio, né? Então assim, em volta da vida de Santo Antônio tem coisas muito bonitas que servem para nós hoje, para nos perguntar o que nós estamos fazendo com a nossa oração, com a nossa espiritualidade e depois com a consequência disso, ou seja, com um gesto concreto, como Santo Antônio nos ensinou. Nicole, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, eu não poderia deixar passar, de levar um pão abençoado pelo Freire e vou levar para o pessoal da redação, principalmente para aqueles que estão solteiros, porque eu já sou casada. Vamos aqui então, padre, vamos pegar aqui um pãozinho.